Boa noite, bom dia, boa tarde a todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs em Oxalá. Estamos aqui diante da nossa primeira aula no formato do nosso canal do YouTube, no formato virtual. E iniciamos hoje com o tema do Trono da Fé, o orixá cristalino, o orixá masculino, Oxalá. Um orixá um tanto conhecido nos cultos de nação, nos cultos de Umbanda, seja ela Umbanda naturalística, Umbanda sagrada, Umbanda de culto de matriz africana, não importa a vertente da Umbanda, um Oxalá que é muito cultuado, né? Talvez o orixá masculino mais cultuado que temos. E vamos compreender a essência desse orixá, a importância dele na nossa religião. Então vamos lá. Trono da Fé. Lembrando que a Umbanda Sagrada, ela cultua os tronos de Deus. Tronos esses que são energias irradiadas do interior de Olorum para o exterior, para toda a criação. Forças essas sustentadora da nossa estrutura, né? Estruturas essas do átomo, estruturas essas de todos os seres, de todo o nosso universo. E radiações essas que conhecemos como Trono da Fé, tendo esse nossa primeira linha de Umbanda, o Trono da Fé. Trono do Amor, ou irradiação, vibração do amor, do conhecimento, da justiça, da lei, da evolução e da geração. E dentro do Trono da Fé, temos dois orixás encabeçando essa linha. Assentado à direita, temos o orixá Oxalá. E assentado à esquerda, encabeçando esse Trono da Fé, temos o orixá Logunã, que vai ficar em um tema da próxima aula nossa. Trono esse que conhecemos como trono essencial cristalino. Por quê? Porque a essência que emana desse trono é uma essência cristalina, uma essência translúcida. E essência essa que emana vibrações e energias cristalinas leves. Então, no trono cristalino, dentro do que Orixá Oxalá representa para nós, quanto ao espiritual, a nossa formação em espírito, quanto centelha divina, a nossa base do espírito, dizemos que é uma dimensão básica, aonde o Orixá Oxalá ele atua estruturando o magnetismo. Magnetismo esse que vocês devem conhecer por aura. Além disso, de estruturar os magnetismos, ele também estrutura o nosso mental. E ele também é responsável pela nossa herança genética divina. Né? O que vocês herda a sua hereditariedade. Ligado a pai, a mãe, orixá, a orixá ancestre ou ancestral. Temos na dimensão básica da vida um dos planos que é o início do espírito, e quem rege esse plano é o Orixá Oxalá. Por que o Orixá Oxalá? Por que não o Xangô, Oxóssi,
ou outro orixá, seja ele masculino ou feminino. O orixá Oxalá atua na plenitude. O orixá Oxalá, ele é um estruturador, um magnetizador, né? Ele une tudo e todos na essência cristalina dele. E na formação do espírito, temos uma grande importância do magnetismo de Oxalá, uma irradiação leve para um espírito ser gerado, né? Imagine se você tivesse um magnetismo moldado com uma irradiação, a exemplo de Ogum, uma irradiação forte, uma irradiação que ela mais vai atrapalhar do que ajudar na formação desse espírito. Não dizendo que a irradiação de Ogum é uma irradiação caótica, pelo contrário, é uma irradiação ordenadora. Porém, ela não é leve, ela não é suave. Então, na formação do espírito, temos esse orixá emanando a essência cristalina e formando o que a gente conhece como a nossa genética divina. Então, o orixá Oxalá, ele carrega um fator chamado magnetizador. Ele é o trono natural da fé. Por que trono natural? Porque quando ele foi gerado no interior de Olorum, ele é a própria essência da fé. Ele é o trono natural da fé. Oxalá é a própria fé. Um orixá ligado à religiosidade. Um orixá ligado à fé do espiritual. A fé do ser humano. Aquilo que você acredita. Você pode não acreditar em Deus, mas você acredita em você mesmo, você acredita no ser humano, você acredita nos animais, e nisso que você acredita está sendo regido por uma essência cristalina. Por quê? Porque molda a fé. Então esse orixá, quando ele gera em si, ele gera as suas hierarquias. Hierarquias essas que vamos ver mais adiante. Mas quando ele gera de si, ele gera as suas irradiações. Irradiações essas cristalinas. Irradiações essas que propaga do alto do Altíssimo e vem chegando para nós umbandistas como vibrações leves e suaves. Então todo aquele que prega a fé pura e verdadeira, ele está sendo amparado por esse orixá, por esse pai, por esse ancião. Aquele que acredita e que não desvirtua da fé, ele está sendo regido por Oxalá. Por mais que Oxalá não seja pai de cabeça ou um orixá ancestral, mas ele está sendo amparado, ele está sendo irradiado, ele está sendo sustentado por uma irradiação. Irradiação essa que emana de Oxalá. Então vocês, meus irmãos e minhas irmãs, quando adentram em uma religião, você está sendo sustentado por uma força que preenche o seu interior. Força essa que transforma você. Força essa que faz um burilamento, uma lapidação interior. Vamos ver mais adiante que Oxalá também é o orixá da lapidação, o orixá do burilamento interior, o orixá que a gente diz que molda o nosso íntimo. Então, quando você prega uma fé pura, uma fé verdadeira, você está sendo regido por Oxalá.
Sem Oxalá, não existiria religião. Por quê? Porque o princípio de Oxalá é a fé religiosa. A fé religiosa. Ele é movimentador natural da fé e da religiosidade. Você tem fé? Você acredita? Você é provido de religiosidade? Saiba que quem movimenta esse tipo de energia, o Orixá Oxalá. Então, meus irmãos, o Orixá Oxalá, quando se trata de fé, de religião, de religiosidade, quando se trata da plenitude do Espírito, aquilo que nos eleva numa essência cristalina, não tem como você desvincular Oxalá, pois Oxalá é a própria fé. Mas também Oxalá é a pacificação do espírito. Ele é o tranquilizador do espírito. Então, quando você invoca ou evoca Oxalá, saiba que dá para clamar pela pacificação do seu espírito. Se você está muito agitado, se você está muito com uma energia mais caótica, uma energia mais movimentadora, e você quer aquietação, tranquilização, pacificação, é aqui que você evoca o Oxalá também. Além do fortalecimento da sua mediunidade, o fortalecimento da sua fé, da sua religiosidade. Tudo isso está voltado para esse Pai Orixá. Logo, ele é o Orixá do burilamento interior. Quer desenvolver? Desenvolver não se trata de você incorporar espíritos. Desenvolver se trata de você lapidar o seu íntimo e estar de acordo com as leis divinas, estar em acordo com a sua própria essência. Esteja em paz com você mesmo. Aí estamos dizendo que você está em paz com Oxalá. Um orixá, que ele é considerado passivo. Dentro do trono da fé, o orixá Oxalá é um orixá passivo. E ele é um orixá universal. Todos orixás, independente do trono. Se ele está assentado à direita, ele é um orixá universal, um orixá irradiador. Aqueles que estão assentados à esquerda do trono são orixás cósmicos, orixás absorventes. Logo, orixá Oxalá é um orixá universal, pois está sentado à direita do trono da fé. Então, o orixá Oxalá, ele traz uma progressão na sua espiritualidade. Por isso que quando um médium novo adentra em um terreiro, é muito importante que ele vá acendendo vela para o orixá Oxalá. É muito importante que ele faça os rituais de Umbanda Sagrada voltados a esse orixá. Seja uma consagração, um amaci do orixá Oxalá, vai acendendo vela, tomando os banhos de erva e pedindo para o orixá Oxalá tomar conta da mediunidade dele. Porque ele precisa de progressão, né?
Ele precisa de movimentar a mediunidade dele, fortalecê-la. E o orixá Oxalá é o orixá que rege a religiosidade, que rege a mediunidade. Mas ele também é um orixá do alto perdão, né? O orixá do perdão é o orixá Oxalá. Novamente, vós lhe digo, o orixá Oxalá é o orixá que você clama quando você não está bem com você mesmo. Quando você tem que ter um pouco mais de confiança em você. A lapidação do interior, a reforma íntima que chamamos dentro da Umbanda, a reforma íntima está ligada ao orixá Oxalá. Muitas das vezes pedimos para melhorar aquelas questões, a nossa sombra interior, mas a gente não sabe qual pai, qual mãe que você pode estar invocando. Está aqui o pai que você pode estar invocando. Ele vai tratar dessa confiança sua, nessa confiança que você necessita para progredir dentro da sua mediunidade. Então, o orixá Oxalá é muito mais do que muitos terreiros exploram. Né? Devemos saber invocar essa força e fazer dela para que possa preencher o nosso interior com a essência cristalina. O orixá Oxalá, em muitos terreiros, ele é cultuado dia 25 de novembro. O dia normalmente vai ser sexta e domingo, porém em algumas casas vocês vão ver sendo cultuado no dia 15. Por que o dia 15? Dia 15 é o dia que nós da Umbanda Sagrada acreditamos e damos valor, porque isso é história, isso são fatos, isso é registrado, que no dia 15 teve a manifestação e a abertura da Umbanda através do caboclo no Paisélio Fernandino de Moraes. Tanto é que dia 15 de novembro é o dia da Umbanda. Dia 15 de novembro é um dia especial para nós umbandistas, pois através da nossa ex-presidente da República, Dilma Rousseff, veio esse dia sendo consagrado como o dia de fato da Umbanda no Brasil. Então muitas casas vai se cultuar no dia 15. Tá? Mestre Jesus, ele é sincretizado, tá? Com Oxalá. Porém, vocês têm que compreender uma questão. Jesus Cristo é um espírito. Espírito esse que a gente chama como orixá humanizado. O orixá humanizado, ele é um espírito que está sendo regido pelo Pai, sendo regido por Oxalá. Ele não é Oxalá em si, mas ele é um representante de Oxalá. Ele está sob irradiação pura e verdadeira de Oxalá. A missão dele é representar a força de Oxalá em terra. E o Mestre Jesus fez isso com primazia. Né? Porém, em outras religiões, a gente tem outros espíritos que a gente chama de orixá humanizado, no qual também tiveram a missão de trazer para cá a essência cristalina. No islamismo temos Maomé, no budismo temos Buda. Mas, dentro da Umbanda Sagrada, a gente tem a nossa maior representação de Oxalá em terra, como o Mestre Jesus, certo? Mas saibam que Jesus Cristo não é Oxalá. Oxalá é divindade, divindade não encarna. O Espírito, ele foi santificado na Igreja Católica.
Ele foi santificado, é muito diferente, pois o orixá, ele não encarna. Em outras culturas, outros cultos de nação, vocês vão ver um orixá sendo representado por uma outra vibração, que não é a mesma vibração que Oxalá exerce dentro da religião de vocês. E essa vibração, em outras culturas, eles determinam como Oxaguian ou Oxalufã. Oxaguian, ele se representa como Oxalá na forma jovem. Oxalufã, o orixá Oxalá na forma velha. Tá? Oxaguian, o guerreiro, Oxalufã, a sabedoria. Porém, essa vibração, ela não é a mesma do Oxalá que você escutou na religião de vocês. Mas vocês têm que compreender que Oxaguian, Oxalufã, ele está assentado também no trono da fé. Então, se você é um médium que veio de outra religião, e lá vocês cultuavam Oxaguian, cultuava Oxalufã, vocês vão deixar de cultuar essa força, essa emanação pura e cristalina? Não, vocês não vão deixar de cultuar. Aonde que vocês vão cultuar ele? No trono da fé. Anteriormente, eu disse que Oxalá e Logunã, a sagrada mãe do tempo, está encabeçando o trono da fé. Oxalá assentado à direita, Logunã assentado à esquerda. Nesse par vibratório perfeito, eles encabeçam. Porém, existem outras forças assentado no trono da fé. O Oxaguian e o Oxalufã é uma delas. Assim como o trono vegetal, temos o Oxóssi assentado à direita, Obá assentado à esquerda. Porém, o Saim, Logum Edé está também sendo cultuado dentro do trono vegetal, que é o trono do conhecimento, nossa segunda linha de Umbanda. Seguindo em frente, temos algumas curiosidades para vocês. Alguns caboclos de Oxalá. Caboclos esses que vocês vão conhecer em outras culturas, outras vertentes de Umbanda, como o caboclo real. Ele também é conhecido como caboclo real. Então, quando vocês ouvirem dizer o nome caboclo real, são caboclos de Oxalá. Existem pontos que vem determinando o caboclo real e não o caboclo de Oxalá. Então, quando vocês escutarem, saiba que são caboclos da linhagem cristalina, sendo um dos nossos maiores, né, o caboclo das sete encruzilhadas. O caboclo das sete encruzilhadas é um caboclo de Oxalá entrecruzado com Ogum, tá? Mas ele é reconhecido dentro da religião de Umbanda como um caboclo de Oxalá. Caboclo Urubatão da Guia, ele chefia a linhagem dos caboclos de Oxalá. Tá? Ele é considerado o caboclo maioral de Oxalá. Caboclo Raio de Luz, Caboclo Raio de Luar, Pedra Branca, Pena Branca, famoso Pena Branca, Caboclo de Oxóssi entrecruzado com Oxalá, Caboclo Tupã, Caboclo do Sol, Caboclo da Lua, Pemba Branca, Girassol, Estrela Guia, Seta Branca, Luz da Manhã, Sol Nascente, Luz Dourada. São caboclos que vêm ou vibrando ou caboclos puros de Oxalá. Tá? Caboclos esses que são muito cultuados dentro da religião de vocês, são forças que são muito presentes dentro das giras de Umbanda.
Mas também temos alguns Exus aqui, né? Exu Sete Encruzilhadas, Exu Rei, Exu Maioral, Lúcifer, Chifre Branco, Oriental, Exu Sombra, todos Exus de Oxalá. Tá? Também trouxe para vocês aqui algumas ferramentas base, são ferramentas base. O que eu quero dizer com isso? Que existem muitos outros elementos que dá para vocês trazerem para estar fazendo a firmeza de vocês, para estar fazendo as oferendas, tá? As entregas de Oxalá. Então, que vocês podem estar utilizando todos esses itens são comumente usados independente da vertente de Umbanda, tá? Toalha branca, assim como um tecido branco para estar isolando o trabalho de vocês, tá? Assim como outras folhagens também, vocês podem estar utilizando aí como base para a oferenda de vocês. Tudo bem? Só verifica se essas folhagens pertencem ao orixá. Mas, além disso, guias brancas e translúcidas. Lembrando que as guias brancas, em algumas vertentes de Umbanda, as guias brancas de anjos de guarda. Dentro da nossa casa, guias brancas e translúcidas é muito bem-vinda, pois a cor branca e a cor translúcida, elas vibram a essência de Oxalá. Tá? Minerais, as pedras também, translúcidas e brancas de maneira geral. Fitas brancas, água de fonte natural. Não colete água do rio, não colete água da cachoeira, água do mar, água de lago e forneça esse elemento para Oxalá. A água de Oxalá é água de fonte. Ervas, alecrim, arruda, rosa branca, tapete de Oxalá, lírio, anis estrelado, manjericão. Todas essas ervas são ervas base que pode ser utilizada para esse pai orixá. Lembrando, tenho água de fonte, tenho erva do orixá, em vez de ferver a água, tenta macerar esse banho. É claro que uma ou outra erva fica um pouco mais difícil de você macerar. A exemplo, o alecrim e o anis estrelado. Dá para macerar? Dá para macerar, dá para você moer, né? Principalmente o anis, que ele é duro, você moer, dá para você ir macerando na água. Mas, de uma maneira geral, o alecrim, por exemplo, é muito fininho. Você vai precisar de muito alecrim para ficar macerando. Nessas ocasiões, tudo bem. Ferva a água, deixe entrar em ebulição, no ponto de ebulição, deposite a erva e cubra e deixa a essência vegetal ser absorvida pelo elemento aquático, certo? Velas brancas e douradas. O dourado também é uma cor que vibra a essência de Oxalá. Tá? Em muitos cultos você vão ver dourado sendo utilizado para Oxalá. Vibrações que são mais leves. A exemplo, Oxum também. Dourado cabe muito bem. Frutas: mamão, goiaba, coco verde, milho, bebidas, vinho branco. O vinho, por favor, doce, suave. Não entregue vinho licoroso, vinho tinto para Oxalá, tá? Mais à frente, quando entrarmos em ferramentas de Umbanda, vamos adentrar em frutas cítricas, a exemplo, em bebidas que são um pouco mais cítricas, tá? Para esses pais e mães que têm uma vibração leve, você tem que entrar com doce, um suave. Água normal, corrente, água de coco verde, pode ser utilizado também para Oxalá. Flores
brancas, todas elas, sem medo de ser feliz. Comidas: canjica, arroz doce, coalhada adocicada, pães regados com mel, farinha de trigo. Farinha de trigo é muito bom para você isolar também, tá? Forrar a base de uma oferenda para Oxalá com farinha de trigo. Farinha de trigo é elemento puro de prosperidade, tá? Mais adiante falaremos disso, mas farinha de trigo, tal, trigo, milho, estes elementos, estes vegetais que provêm de uma nascente que vai crescendo muito, 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 né? Um, um raminho ali de trigo sai quantos grãos? Centenas, incontáveis. Um pezinho de trigo tem incontáveis grãos. Então tudo isso é prosperidade, tá? Quando você tem vegetais que prospera muito, a exemplo sabugo de milho, dentro de um sabugo de milho cresce vários milhos. Tudo isso que provém em grande quantidade dá para vocês fazerem trabalho de prosperidade, que é mais prosperidade do que um sabugo de milho sair dezenas e dezenas de milho. Um raminho de farinha de trigo ter grãos, 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 grãos aos montes. Utilizem isso para trabalho de prosperidade, tá? Então, farinha de trigo e milho é muito bom para vocês forrarem a firmeza de vocês, tá? A oferenda de vocês para Oxalá. Outras ferramentas, pemba branca ou pó de pemba. Pó de pemba, sendo esse, teremos um trabalho específico para cada um fazer o pó de pemba de vocês, tá? Consagrado à linha aí de Oxalá. Então é isso, meus irmãos, minhas irmãs, tá? Guardem bem, façam as suas anotações, tirem as suas dúvidas. E na próxima aula teremos a mãe Logunã, orixá temporal do tempo cronológico, sendo essa sentado à esquerda do trono da fé. Então desejo a vocês uma boa semana, um bom final de semana, dependendo de quando você estiver assistindo essa videoaula. Axé.